Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da OAB Jaú. Esse podcast que é uma parceria entre a ESA, a diretoria e a Comissão de Marketing Jurídico e Relações Públicas. E hoje eu convido você a permanecer aqui para a gente aprender com o Emerson Dátilo sobre a conciliação e a mediação. Fique aqui e nos acompanhe. Sejam bem-vindos a mais um podcast da OAB Jaú. Lembrando a vocês e pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Spotify também. São os nossos meios aí para chegar até você. Então, além de assistir, se inscreva aí nos nossos canais. Lembro que o podcast da OAB Jaú é uma parceria entre a Comissão de Marketing Jurídico e Relações Públicas, presidida pelo Dr. Wilde Galeassi, pela Escola Superior de Advocacia, que eu tenho a honra e grande satisfação de ser o coordenador aqui no núcleo, e a diretoria, e que a gente agradece em nome do Dr. Adão Marcos de Abreu, que nos abriu essa oportunidade já no mandato passado de iniciar. Hoje a gente tem a grande satisfação de trazer aqui o Emerson Dátilo, conhecedor e atuante há muitos anos, né? Quem atua na comarca de Jaú conhece há muito tempo aí, como conciliador, como mediador, e o tema não seria outro, né? É esse tema que realmente ele tem essa vasta experiência com a conciliação e a mediação. Então, já partindo aqui, concedendo a palavra e pedindo os esclarecimentos, os ensinamentos aqui para o nosso entrevistado de hoje Emerson, a gente pode dizer que o tema da conciliação e da mediação é um tema recente, que veio aí com o Código de Processo Civil de 2015, ou já tinha antes essa previsão normativa? Olá, Matheus. É um prazer, uma satisfação estar aqui na 20ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu aprendo muito. Estou no 3º mandato como presidente da conciliação e mediação, né? E é muito importante dizer, agradeço também ao Dr. Wilde, né, pela técnica aqui, a diretoria, o Dr. Adão Marcos de Abreu, presidente, e toda a diretoria. Não, a mediação e a conciliação não é tão recente assim, né? A conciliação, ela vem desde a época do Império, né, no século 16 e 17, né, depois, posteriormente, vindo a incorporar na Constituição de 1927, né, a Constituição Imperial, que em seu artigo 161, ele trazia que o seguinte texto: sem se fazer constar que se tenha intentado o meio de reconciliação, não se começa processo algum. Então, desde aquela época, já se tinha a conciliação, já se tinha essa ideia de tentar se conciliar, trazendo os processos, não trazendo para que se torne processo, e sim tentando se conciliar. Logo depois, Dr. Matheus, veio em 1943 a conciliação na consolidação das leis do trabalho, a CLT, né, a obrigatoriedade também da conciliação, deixando a decisão do juiz somente nos casos de que haver acordo, artigo 831, né? E em 2010 teve a resolução 125 do CNJ, que obrigava todas as comarcas que tivessem acima de 2 varas cíveis abrir o Sejusc, né, que tem até hoje. Então, essa resolução que foi uma
uma porta para todos os advogados, as pessoas que precisavam de um processo, entre aspas, célere, né? Trazendo aqui. E Jaú, só uma observação, Jaú foi um dos pioneiros a abrir o Sejusc, a doutora Paula, juíza da primeira vara, que era a coordenadora, salvo o melhor juízo, a segundo Sejusc no estado de São Paulo a ser implantado foi aqui na comarca de Jaú. Depois, em 2015, veio a lei da mediação, né, junto com o CPC, o novo CPC de 2015, que trouxe grandes benefícios e algumas obrigatoriedades, como a obrigatoriedade da mediação e conciliação, ainda que processo tramitando ou pré-processual. Tá? Então, também é um marco histórico e temos vários artigos, incisos no CPC, mencionando sobre a conciliação e a mediação. E não podia deixar de dizer que também o Código de Ética da OAB, no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º, ele também diz que constitui dever do advogado estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação. Então, como muito rapidamente deu para constar, que a conciliação e a mediação se traz desde de muito tempo atrás e que se aplica mais fervorosamente depois de 2010, 2015, com o novo CPC. Perfeito, acho que esses marcos são importantes para a gente, para que tomemos conhecimento aí quanto aos atos normativos, né, que trazem essas previsões. E aí a importância realmente de sabermos que não é algo recente, né? Na verdade, é um instituto longevo, utilizado há muito tempo, e que a gente percebe a sua importância na aplicabilidade prática, né? Então eu pediria aí para o Emerson nos esclarecer aqui também, assim, além de eventualmente desafogar o judiciário, qual a importância para as partes de chegarem nesse consenso, de eles chegarem nesse acordo, né? Qual a importância disso aí quanto à prática disso aí no dia a dia, na rotina? Muito boa pergunta, Matheus. A importância, eu digo sempre que o principal é a pacificação social como um todo, né? Todas as partes elas saem beneficiadas quando elas tentam a pacificação, tentam a conciliação ou a mediação. Menciono muito direito de família, né? Que as partes elas estão numa situação que não estão nem se conversando direito, e os conciliadores, os mediadores, eles têm técnicas, estudos, né, para não serem invasivos e deixarem que as partes se conciliem, né, ou uma parte ouvir a outra parte, e essa é a importância da conciliação, da mediação, que é a pacificação, porque muitas vezes o processo judicial, a lide, ela é muito agressivo, né? Então esse processo ele faz com que as partes fiquem expostas, fiquem vulneráveis, né, no processo, ainda que em sigilo, né, ou em segredo de justiça, mas são situações onde as partes ficam sensíveis, vulneráveis e fragilizadas, né? Então, a conciliação é quando uma parte vai ouvir a outra por intermédio, né, de um mediador, com técnicas apropriadas, e para que eles cheguem num denominador comum, né, ou pelo menos ouça. Pode ser que naquele momento, doutor Matheus, não cheguem num acordo, mas o conciliador, o mediador, ele pode redesignar essa audiência ou essa sessão na hora que ele sentir que há essa possibilidade, né, para que as partes, o que foram ditos ali naquela sessão, na audiência, elas reflitam sobre isso e, de repente, em algum momento que eles não tinham percebido, o tempo juntos, né, trouxeram ali alguns calos que
não puderam ser eles por si só conseguirem sanar, né? Essa é a importância da conciliação e mediação. E quando redesignam e voltam, com certeza, ainda que não tragam, não façam um acordo, né? Quando volta o processo para o juiz, com certeza ele volta de uma forma diferente. Ele volta de uma forma não tão agressiva, não tão assim, onde as duas partes podem sair prejudicadas. Então é esse o objetivo da conciliação, da mediação, principalmente a pacificação social. Perfeito, eu acho que, né, concordo aí, e acho que realmente a ideia é aquela frase já dita, que o mais importante do que se resolver o processo é se resolver o litígio, né? E realmente há a pacificação social quando as partes ali elas resolvem, né, por vontade própria, cedendo obviamente cada um pouco ali para se chegar num consenso. É isso, a gente percebe que é um tema extremamente importante e relevante, e a gente volta daqui a pouquinho, né, no próximo bloco, com as novas explicações aqui do Emerson, que é um profundo conhecedor da temática, tanto academicamente como na prática, e eu convido você para que permaneça aqui com a gente. A gente volta em breve. Retomamos aqui essa conversa boa, esse momento de aprendizado quanto à conciliação e à mediação com o Emerson Dátilo, presidente aqui da Comissão de Conciliação e Mediação da 20ª Subseção aqui da OAB Jaú, né? E aí a gente estava dizendo dos atos normativos, a viabilidade, a aplicabilidade prática, e gostaria de indagar aqui ao Emerson e trazer para o público e para a gente realmente aqui esse aprendizado. Como que funciona isso no dia a dia? Como que a gente tem essa situação? As pessoas muitas vezes têm receio de falarem ali alguma situação que possa ser levada ao processo. A disposição na mesa das partes, elas realmente podem falar ali, é um momento de fala e de escuta também é importante. E antes de tudo, perguntaria para você assim, a audiência de conciliação, ela é obrigatória? Se ela é obrigatória, em que momento ou não, a parte é obrigada a ir ou de participar. Então, começaria com isso aí, quanto à obrigatoriedade e a rotina ali, o dia a dia, a disposição, como se dá tudo isso na prática. Perfeito, obrigado, Matheus, pela pergunta. No pré-processual, as partes elas não são obrigadas a comparecer, né? A parte contrária. É feita uma carta convite, né, onde a parte encaminha essa carta convite e é agendado o dia, a hora, e ela não é obrigada a comparecer. Digo que sempre é importante o comparecimento das partes, né, para que pelo menos ouçam, né, o que a outra parte tem para dizer. Isso no pré-processual. No processual, o processo está em trâmite, né, e o juiz entende que ele vai para ser remetido ao setor de conciliação e mediação, e para não haver a sessão de conciliação e mediação, precisa as duas partes peticionarem, dizendo que não quer a sessão de conciliação e mediação. A importância, né, da sessão de conciliação, como o Dr. Matheus perguntou, é importante para até a forma que é feito. Tudo tem um propósito. As mesas de audiência de conciliação e mediação, elas são redondas, né? Para que não tenha ninguém mais, entre aspas, né? Uma pessoa sentada na ponta, o conciliador, dá aquela sensação de que ele é um juiz, né? Ou que está mandando ali, onde na realidade, aonde sentam as partes, os patronos, né? A importância fundamental dos advogados na sessão de conciliação, na audiência de conciliação, porque ainda que eles deixem as partes chegarem num denominador comum, tem a parte técnica, por óbvio, né, do advogado,
Mas é importante que o advogado ele traga não só o conhecimento, mas responda algumas dúvidas que o mediador não pode responder. Por que ele não pode responder? Ainda que ele tenha um conhecimento técnico-jurídico, né, que muitos conciliadores, muitos mediadores, eles são advogados, assistentes sociais, psicólogos, servidores do tribunal, professores, mestres, doutores, pós-doutorado, mas ele não pode responder a pergunta de um dos dois das partes, mesmo porque a outra parte pode entender que ela está tomando um lado, está tomando um partido. E isso, nos nossos cursos, enfim, a gente aprende a não responder para a parte, e sim passar para o patrono, para o advogado, responder essas perguntas. Então, é fundamental que a presença do advogado, tanto na pré-processual como na processual, para que, além da orientação, ajude também o setor de conciliação e de mediação. Além disso, o sigilo, né, tanto na pré-processual como na processual, há um sigilo, né, tanto do conciliador, do mediador, como de todos aqueles que estão envolvidos, independentemente de já ser sigilo, como um divórcio com um menor, enfim. Há um termo que se assina, que não pode, por óbvio, levar nenhum conhecimento, nada extra sala de audiência, né? A outra pergunta, doutor Matheus, a última eu não registrei. Era a obrigatoriedade, que já foi Sim, respondido, sim. né? A disposição na mesa ali, né? Que eu acho que é bem importante. O sigilo, que eu acho que é fundamental para que encoraje as pessoas a realmente participarem, né? Dar a sua versão, ouvir a versão do outro, né? Muitas vezes aí a gente sabe na prática que é um momento de desabafo das partes, ela precisa comentar, né? Pontuar para outra parte ali, muitas vezes pedir desculpas para outra parte ali, é um momento, né, de realmente chegar nessa composição, né? Cada um ceder um pouquinho, falar, ouvir, então essa é a importância aí. E aí queria ver também, assim, gostaríamos de ouvir, né? A pessoa é obrigada a fazer esse acordo, ela chegou, ela foi até lá. Ela é obrigada a fazer esse acordo, ela não é obrigada, ela pode refletir, ou assim, ela foi naquele dia, a gente pode voltar em outro dia para tentar continuar essa sessão de julgamento ali, de conciliação. Como que funciona isso mais ou menos na prática? Perfeito. Não, pode sim. E os conciliadores, os mediadores, eles são instruídos, orientados, né, têm o conhecimento técnico justamente para isso mesmo, né? Ele percebendo que há essa possibilidade, que naquele momento essa sessão, essa audiência, não tinha... a questão era a falta de comunicação, né? E a partir daquele momento começou-se a ter uma comunicação e cada um começou a entender, né, ou pelo menos ouvir o outro lado, a versão do outro lado. Tem até um caso interessante que depois nós podemos comentar, de um divórcio que nós presenciamos lá, que posso até adiantar, doutor Matheus, que era por causa que o marido toda vez colocava a toalha molhada em cima da cama. E, por incrível que pareça, chegou a vias de se divorciar, de pedir o divórcio, né? E o marido, ele brincava com ela e deixava, mas aquilo lá feria, né? Ela está se sentindo desrespeitada, né, no lar ali. E chegaram a vias de ir para o Sejusc para querer dissolver. Foi feita uma mediação, conversou, eles entenderam, foi redesignada uma audiência para ver se realmente era somente esse o caso mesmo, tinha alguma outra coisa de fundo, né, ali, e não era realmente isso. Na redesignação que houve da audiência, eles voltaram ali. Então, é de suma importância que haja realmente essa sessão, e não é obrigatório, né? Ali não precisa se fazer um acordo ali, mas penso eu, muito importante que ouça a outra parte, né? E tenha um denominador comum, ver se é possível, né? Ainda que não tenha advogado no pré-processual, há
plantonistas, né, advogado plantonista nomeado pela Defensoria Pública, vai ter todo o respaldo técnico, jurídico, né, para poder fazer um bom acordo ali. Perfeito. Realmente a gente sabe da importância prática e depois já chamando vocês para o próximo bloco aqui, vou pedir para o Emerson para que traga alguns casos práticos, né? Com certeza as histórias são inúmeras, mas para elucidar, para que a gente consiga demonstrar, como ele conseguiu demonstrar aqui, né? De repente a briga era por causa de uma toalha molhada em cima da cama e você chega às vezes num consenso ou alguma parte ali ouve com maior seriedade e vê onde se chegou isso aí, né? Portanto, assim, a gente percebe e fica evidente aqui a importância e a relevância da conciliação e da mediação para a sociedade, para o público em geral e, obviamente, para os operadores do direito. Então, a gente vai fazer uma nova pausa aqui e a gente aguarda vocês no próximo bloco. Aqui então, dando prosseguimento e continuidade com o podcast da OAB Jaú, hoje tratando da conciliação e a mediação. E a gente tem a satisfação de ter o Emerson Dátilo aqui, a quem eu peço aí que apresente, né? Eu acho que é importante sabermos da sua qualificação, da sua atuação profissional, como se dá, como se deu, né? Estudos, enfim, a gente sabe que exige toda uma técnica ali para poder fazer. Então, pediria que você fizesse a sua apresentação profissional aí, da sua experiência, por gentileza. Pois não, obrigado, Matheus. Bom, eu sou bacharel em Direito pela IT Bauru, também mestre em Direito também pela IT Bauru, conciliador e mediador do Tribunal de Justiça há 17 anos, aproximadamente 14 anos como supervisor de conciliação e mediação pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e professor universitário, professor de Direito na Faculdade de Anhanguera. Legal. Então, assim, fica evidente para a gente a necessidade, a importância do conhecimento, do estudo contínuo, né? Inclusive, o Emerson aqui confidenciou para a gente, ele chegou a ir, inclusive, para Brasília para fazer o curso lá no Conselho Nacional de Justiça para estar apto, habilitado aí a todo esse conhecimento, né? E essa vasta experiência de longos anos, aí, quase 2 décadas de conhecimento e aplicabilidade prática, né? E aí pediria para o Emerson, se possível, trazer para a gente algum caso, a importância ali do esclarecimento para as partes, de como se trata ali a situação, enfim, algum caso prático aí que tenha chamado a atenção, a importância, né, para a gente demonstrar para o nosso público a importância prática aí da atuação do conciliador e do mediador. Perfeito, doutor Matheus. Bom, são vários casos, né? Nós estamos falando de 17 anos aí, vários casos bastante interessantes e satisfatórios, né? Que a gente consegue ver como as pessoas chegaram, como as partes chegaram e como elas saíram, né? Se não num acordo, mas um pouco mais entendendo uma a outra, né? Mas um caso que me chamou bastante atenção foi um caso que foi encaminhado da Defensoria Pública para o Sejusc sobre um reconhecimento, né, DNA. Era a mulher tava 3 filhos, né? E chegou para a gente abrir o envelope ali e verificar o resultado do DNA que foi realizado. E dentre os 3 filhos, um filho não era da outra parte do companheiro dela. E naquele momento, né, se instaurou uma situação onde a gente precisou orientar as partes da importância deles decidirem ali, e daí entra um conhecimento um pouco mais técnico, referente a ele reconhecer aquele filho como sócio-afetivo, né? Ou não, porque naquele momento depois iria sair do assento de nascimento da criança o nome dele como pai, né?
e conversas, né? Nós ficamos um bom tempo conversando, vendo com acompanhamento de um plantonista, né? Porque é um caso bastante delicado, sensível, né? E no final as partes, né? Tanto ele como ela entenderam que seria o melhor para a criança. A criança tinha um afeto muito grande, não só pelo pai, o pai também, né? Com a criança, e chegou nesse denominador comum aí que foi satisfatório para todos, principalmente para a criança, né? Porque seria muito complicado, né? Depois de, se eu não me engano, a criança tinha acho que 5 anos, depois de 5 anos não reconhecer ele, né? Não, realmente é importante essa explicação, essa explanação dessa solução prática, né? Em que, na verdade, das 3 crianças, um deles foi reconhecido, né, no exame de DNA que não era filho daquela pessoa, daquele homem ali, e que, na verdade, pelo aspecto socioafetivo, ele passou a reconhecê-lo como filho, e sabemos aí que goza de todas as proteções, direitos e deveres também, né, dessa filiação, dessa paternidade aí. Então a gente percebe, né, a importância do conciliador, do mediador, explicar as consequências, porque caso ele não aceitasse reconhecer esse filho, e a mãe também não aceitasse ali, teria cortado esse vínculo. Até então, juridicamente falando, ele era pai e deixaria de sê-lo, né, caso ele não o reconhecesse. Então, realmente, esse caso eu acho que demonstra realmente para a gente a importância e a relevância do mediador, do conciliador, e da explicação disso para as partes, porque a tomada de decisão, lembrando, é só da parte, né? Claro, ela pode estar assistida ali por um advogado, mas é ela quem decide, quem vem a tomar todas as decisões ali na sessão de julgamento, ou numa audiência de conciliação, quando processual. Então, já partindo para o final aqui, Emerson, e já agradecendo imensamente a sua disponibilidade, né? O convite prontamente aceito, e a gente sabe da sua agenda aí, com seus compromissos profissionais e pessoais, mas prontamente aceitou esse convite que eu fiz a ele, e aí assim, ele, por ser conhecedor do tema, ficou fácil, porque ele não precisa se preparar, né? Ele é só lembrar ali, organizar as ideias. Então, o agradecimento nosso aqui ao Emerson por se disponibilizar, trazer um tema tão importante, e pedir para ele assim, deixar uma mensagem final, lembrando que o nosso público não é só de advogados, mas da sociedade, os acadêmicos também, né? Enfim, então a gente pede sua mensagem final aí. Obrigado, doutor Matheus. Foi um prazer, uma satisfação, né, poder participar e colaborar um pouquinho com esse podcast, com a OAB. Agradecer ao doutor Wilde pelos os auxílios aqui nesse podcast, doutor Adão Marques de Abreu, presidente da Ordem, sempre uma satisfação. Agradecer também aos membros da minha comissão de conciliação e mediação, que sempre estão nos ajudando, nos auxiliando. A mensagem final, eu vejo que a conciliação ela é um caminho sem volta, tá? A conciliação, a mediação. E tanto os advogados, advogadas que usam, né, a mediação são beneficiados pela celeridade, né, pelo pronto atendimento aos seus clientes, e as pessoas, aos assistidos, também são beneficiados pela celeridade, pela participação, né, nessa sessão, nessa audiência. Eles são os protagonistas, né? Os advogados, os conciliadores, os auxiliares da justiça são só coadjuvantes ali, e essa que é importante a pacificação. Eu deixo até uma mensagem que eu gosto bastante, né? A paz não é a ausência de conflitos, é administrar os conflitos em paz. É essa a mensagem que eu deixo. Muito obrigado pela oportunidade. Sensacional, muito bom. Aprendemos todos aqui com o Emerson hoje, com certeza de grande valia, né? Ele que tem esse conhecimento teórico e principalmente essa atuação prática ali também, né? Que vem a fechar e torná-lo um excelente profissional. Com certeza os seus alunos são privilegiados em tê-lo como docente ali, uma pessoa que a gente sabe da dedicação, da sua atuação e da persistência no conhecimento aí, né? Com
mestrado, né, estudando e sendo habilitado pelo Conselho Nacional de Justiça, que eu acho que também esse é o recado importante para todos, que a gente deva perseguir e prosseguir nos estudos aí. A gente agradece mais uma vez você ter ficado até aqui, nesse aprendizado de hoje com Emerson Dátilo, tratando da conciliação e da mediação, e já fica o convite para você aqui também para que participe. Então se inscreva no canal do YouTube, do Spotify também, da OAB Jaú, não só assista e compartilhe com o pessoal, que com certeza é de grande valia para todos. Muito obrigado pela atenção, em breve a gente se encontra. Até lá!